Meninas, tudo bem? Tô de volta fazendo outro vídeo. Dessa vez vai ser um assunto meio diferente que eu vou falar. Vai ser sobre a minha experiência de maternidade e gravidez no Japão. Bom, pra quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Eu engravidei nova, engravidei com 16 anos da minha filha mais velha. Foi bem difícil, por causa que eu era nova e medo dos meus pais, né? Do que eles iam falar, principalmente do meu pai. Meu pai era bem rigoroso, assim, daqueles de 10 horas da noite tem que estar em casa, né? Saiu, tem que estar em casa, tem que saber onde tá, com quem tá e assim. Aí e o medo era, assim, nossa, era enorme do pai. Aí, e também eu morria de medo de engravidar. Eu pensava assim, acho que eu vou demorar muito pra ter filho, pelo medo do parto, essas coisas assim, né? E acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Aí se não fosse esse susto, assim, acho que eu nem não teria tomado coragem pra ter filho hoje em dia. Mas tá bom, vamos lá. Aí quando eu engravidei, minha mãe ficava falando pra mim assim, nossa, seu corpo tá diferente e tal, né? E minha menstruação vinha sempre depois da dela. Não, antes da dela, né? Aí passado, desceu a dela e a minha nada. Aí minha mãe, tá estranho isso, né? Aí eu, ixi, mãe, relaxa, né, e tal, daqui a pouco desce, né? Daqui um tempinho desce, deve estar só um pouco atrasada. Que nada, deu uma semana, aí eu comecei a ficar preocupada também. Aí vou lá na farmácia comprar um teste pra fazer, peguei o teste e levei pra casa, tava meu marido e minha mãe em casa. Aí tá, fiz o teste, nossa, quando eu olhei assim, que eu peguei na mão, que aquela duas, pareceu a primeira a primeira listinha, né, listrinha. Aí quando apareceu a segunda, que eu olhei na caixinha do teste, que aquilo que significava positivo, bateu um desespero. Meu Deus do céu, comecei a chorar que nem uma doida. Aí gritei minha mãe, mãe, tô grávida, acho que é positivo, né? Aí, e o medo. Aí meu marido... Ai, comei, chegou o medo aqui. Aí meu marido, nossa, pegou assim o teste e sentou na cadeira e ficou lá, todo assustado, né? Ele também, ele é 2 anos mais velho que eu, ele tava com 18, acho, quase 18, acho que ele tava com 18. Aí, gente, lá, aí pensando, aí tá bom. Mas minha mãe não era tão rigorosa quanto meu pai, e ela também pensava nele, né? E agora, como é que nós vamos contar e tal. Aí tá bom. Aí passado o susto, aí é como pensar como contar pro meu pai. Aí tá bom. Aí passou um tempo, eu tava trabalhando ainda, só que aí começou os enjoos. Depois, antes disso nós fomos na clínica ver realmente se eu tava grávida ou não. Aí tava assim, né? Apareceu lá o feijãozinho pequenininho. Aí tá bom. Aí eu tava trabalhando, aí depois disso começou a vir um enjoo, até parece que é psicológico, né? Você vai lá e você tem certeza e começa a acontecer as coisas. Aí começou a vir os enjoo que eu ia pra fábrica trabalhar e não conseguia trabalhar, voltava todo dia 10 horas da manhã pra casa. Aí até que eu resolvi parar de trabalhar. Não, aí eu voltava, aí um dia, quando eu voltei pra casa, meu pai trabalhava de Yakin. Aí eu cheguei em casa e ele tava lá. Aí eu mandei e-mail já pro meu marido, né? Namorado, que era namorado na época. Falei pra ele assim, vai pra casa que hoje nós vamos ter que contar pro meu pai. Aí nós voltamos pra casa. Aí eu voltei pra casa, cheguei, aí meu pai já veio, ele já tava meio que sabendo que minha mãe já tava meio preparando o terreno pra contar pra ele, né? Aí ele já veio, aí tivemos que falar. E meu marido falou, ela tá grávida. Aí, reação do meu pai, a gente morria de medo, a gente pensava que ele ia fazer um escândalo, que ia gritar e tal. Nada, ele fechou a porta do quarto, deixou a gente lá. Ficou sentado lá na mesa da cozinha umas meia hora, 1 hora, pensando sozinho. Aí depois ele veio conversando com a gente, ó, vocês são muito novos, vocês sabem a responsabilidade que é ter um filho e tal, não sei o que. Só conversou. Vocês sabem que a juventude de vocês vai mudar agora. Balada, essas coisas assim, acabou. Que vai ficar bem difícil daqui pra frente.
mas que como a criança veio, então vai ser recebida com muito amor e carinho e tal. Então, meu pai só conversou com a gente, né? Aí tudo bem, depois disso começou tudo tranquilo. Aí eu troquei de médico, eu não tinha gostado do médico que eu fui primeiro. Um médico muito grosso, né, tal. Aí foi indo, a gravidez foi tranquila, só teve os enjoos no começo. Aí com 6 meses descobri que era uma menininha, aí já demos o nome de Isabela. Aí, tranquila, aí no dia do parto, assim, deu 40 semanas, assim, ela não queria nascer. Aí o médico falou assim, se demorar mais uns 10, demorar mais uns 10 dias, mais uns 10 dias, acho que você vai ter que internar pra gente induzir, né, se ela não nascer. Que eu tinha, acho que 1 centímetro e meio, não passava disso, de dilatação. Aí deu 41 semanas, eu engravidei, eu me internei, era dia 23 de... Era dia 23 de maio, o dia que eu internei, de manhã, 10 horas da manhã. Aí comecei a tomar umas injeções. Primeiro eu tomei 3 injeções, que era pra amolecer a boca do útero. Aí eu tomei essa injeção grande, assim, desse tamanho, assim, era bem grande, assim, bem grande. Aí, depois das injeções, eu comecei a tomar os remedinhos que eram pra dar a contração. Aí eu tomei 5 remédios. Assim, as injeções eram de 3 em 3 horas, o remedinho eu não lembro de quanto tempo que era. Aí, tá bom, deu 10 horas da noite. Não, 10 horas da noite não, o tempinho antes, o médico vinha, assim, olhar a gente no quarto. E ele falava assim, cadê ela, né? Eu tava tomando banho nessa hora, ele falava pros meus pais. Aí eles falaram que eu tava tomando banho, aí ele, vixe, ela tá bem ainda, tá conseguindo andar, então vai demorar ainda um pouco. Aí, tanto que ele falou pros meus pais, assim, que eles iam tentar várias formas de induzir, que a última opção seria cesárea. Que eles não fazem cesárea, assim, pelo menos o médico onde eu tive meus filhos, ele cesárea em última opção, bem última opção mesmo. Eles iam tentar várias formas. Então, tem esse forma dos remédios de injeção, tem bexiga, que eu já ouvi falar também de bexiga. Aí, as outras formas eu não sei. Nem quero saber, que eu morria de medo dessa tal bexiga aí, porque dizem que dói. Aí, tá bom. Aí, deu 10 horas da noite, aí começou a vir as dores. Minha mãe ficou comigo no hospital, e meu marido foi pra casa pra dormir com meus pais. Aí, começou a doer, nossa, doer. E a indução, porque eu já tive parto normal, o do meu filho do meio foi normal, sem remédio, nem nada. E a indução com parto normal em si, parto normal, sem remédio nem nada, nossa, dói demais. Porque a contração do parto induzido, ela já vem com tudo. Ela já vem aquela dor que, nossa, dá vontade de morrer, sabe? Aí eu você já começa sentindo as dores mais fortes que tem. Aí eu fiquei lá, minha mãe me ajudando, eu vomitava, assim, ela me segurava, né, e tal. Aí quando deu 5, acho que era 6 horas da manhã, não, 6 não, 5, acho que 5 horas da manhã, aí estourou minha bolsa, né. Minha mãe ficava pra mim, filha, faz força pra ajudar sua neném a descer, né, e tal. Aí eu fiz uma força, na hora que eu fiz a força, estourou a bolsa. Aí rapidinho já foi pra 8 centímetros, aí dali já... Aí com 9 centímetros já me levaram pra sala do parto, e aí 7h15 da manhã do dia 24 de maio de 2007, ela nasceu minha filha. Aí, nossa, na hora que eu vi ela, assim, sabe quando você não acredita? Você pensa assim, nossa, como é que eu consegui, sabe? Da onde que eu tirei forças? E quando você olha o neném, é uma sensação, assim, inexplicável. Quando você pega seu filho no colo, você não acredita que é seu, assim, você imagina como é que cresceu dentro de mim esse bebê tão grande, como é que eu consegui ter forças pra fazer ela vir ao mundo, né? E é um amor, assim, tão inexplicável que nasce dentro de você, que você começa, assim, não pensar mais em você, você começa a pensar no seu filho, no neném que nasceu, você só quer cuidar, ficar com ele no colo e tudo mais, né? É uma coisa ser mãe, aí nesse dia eu tinha 17 anos, eu conheci o amor de mãe na minha vida. E foi daí pra frente, pensava só na minha filha, né? Aí, tá bom.
Aí eu vou indo pra casa, eu não tinha experiência, só que ainda bem que eu morava com a minha mãe ainda e eles me ajudaram, minha mãe e meu pai, me ajudaram bastante, né? Minha filha teve bastante cólica, então, nossa, eu sofri muito em casa. Ela ia dormir 4 horas da manhã todo dia, chorando de cólica, né? Aí, logo depois disso, aí depois de 3 anos, quando ela tinha 3 aninhos, a gente já começamos a pensar no nosso próximo filho, Gabriel. Que a gente